Eu preparei esse material já há algum tempo. Ele foi preparado inicialmente para uma participação em um painel na Escola de Verão da Sociedade Teosófica, em janeiro último, em Aracaju. Lá foram só 20 minutos. Então eu ampliei o que eu apresentei lá, acrescentei alguma coisa, mudei o título, né? E na última hora hoje eu acrescentei aí as palavras e o silêncio que não estão na programação, no nosso folder, né? Foi acrescentado aí e vocês acho que no decorrer vão até perceber por que eu fiz isso. Achei que o silêncio tinha um peso grande dentro do que eu preparei e resolvi realmente acrescentar isso aí. Para a gente, sei lá, ser membro da Sociedade Teosófica, tentar trilhar um caminho espiritual, tentar levar mais a sério esse lado espiritual da vida, algumas coisas são necessárias. Não há nada nesse nosso nível, não há nada que seja obrigatório. Nós estamos em época de conhecer caminhos, de escolher, né? Mas algumas coisas aos poucos vão sendo percebidas, que a gente vai ter que encarar de alguma maneira, seja para descartar ou seja para incorporar às nossas práticas, né? Aí, muitas coisas, né? Mas vamos nos ater aqui à questão da meditação. A meditação passa a ser uma ferramenta muito importante quando nós buscamos uma espiritualidade maior em nossas vidas. Ela passa a ser uma peça fundamental, passa a ser uma ferramenta fundamental, que nos auxilia muito, nos auxilia desde ao simples relaxamento, a simples leveza nossa na vida e da vida em nós, até também as percepções de verdades, uma percepção pessoal, nem que seja de relances dessa verdade, mas a meditação se torna uma ferramenta importante. Por isso a gente incluiu aqui. O caminho espiritual, ele é um caminho que talvez nunca se comece a fazer e nunca se pare de fazer. Toda a caminhada humana, na verdade, se há um processo evolutivo em andamento, como a gente imagina que há, como as tradições dizem que há, autores, religiões dizem que há uma jornada na vida, alguns dizem que ela é de um jeito, outros dizem que não, uns dizem que tem que ser natural, outros dizem que ela pode ser direcionada, que nós podemos nos direcionar para esses objetivos espirituais, mas o fato é que tudo indica que há um ponto de chegada. Se há um ponto de chegada, há um trajeto a ser cumprido. Se esse trajeto vai ser natural ou se vai ser direcionado, se nós vamos procurar nos colocar nesse caminho de uma forma deliberada, é outra questão. Aí eu acho que vai de temperamento, de maneiras diferentes de ver essa questão e de ver a própria vida. Mas há um caminho espiritual, parece que há um caminho para isso, né? Ele pode ser também entendido como o caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento, né? Impossível um trabalho evolutivo em nós, impossível que a evolução aconteça em nós, talvez seja impossível, já que há visões diferentes, mas eu acho muito difícil que haja isso, que nós possamos tomar nas mãos essa nossa jornada sem um processo de autoconhecimento, sem vermos onde estão as nossas dificuldades, onde estão as pedras no nosso caminho e aprendermos a lidar com essas pedras e com essas dificuldades. As pedras são os nossos processos mesmo, mentais, emocionais, né? As nossas necessidades físicas, os nossos relacionamentos, essas são as pedras. As pedras estão no dia a dia. Não há necessidade de buscarmos as pedras ou de tentarmos, e nem adianta muito tentarmos nos desviar das pedras. Elas estão para que aprendamos com elas. Aqui religião sem o sentido de, ainda eu estou colocando, isso são observações minhas, são reflexões minhas, isso aqui não é tirado de nenhum autor. Aliás, quando se fala aqui, quando nós subimos aqui nesse palco e falamos, nós estamos falando coisas nossas, né? Não estamos falando pela Sociedade Teosófica, não é fala institucional nunca, nem que seja o presidente internacional, nem ele fala em nome da Sociedade Teosófica oficialmente. Mas, então, a religião, ou a religiosidade, melhor que religião, religiosidade, quer dizer, uma vida religiosa,
Independente de se nós estamos ligados a uma instituição religiosa, independente de cumprirmos rituais, de cumprirmos obrigações que uma determinada religião institucionalizada nos coloca, nós podemos ter uma vida religiosa. E religião significa religare, vem de religare, né, que significa, vem dessa raiz religare, que significa ligar o homem a Deus, ligar o nosso eu pessoal, o nosso eu mortal, àquilo de divino que existe em nós, ao nosso eu superior, na linguagem teosófica, o nosso eu divino, a nossa alma, né, para falarmos uma linguagem que todos conhecem. Esse caminho inclui também ética, né, ou autoaperfeiçoamento, né. Tudo isso tem que, de alguma forma, para ser uma evolução real, tem que implicar numa melhoria ética do indivíduo, né, em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida. E aí não cabe receitas, né? Cada um, de acordo com as pedras e com as dificuldades que achar, deverá encontrar uma maneira ética de lidar com essas pedras. Sempre, né? No falar, no pensar, no sentir, no agir, meio de vida, o budismo fala no reto meio de vida, tudo a ética. Nós deveremos, se quisermos trilhar essa jornada, começarmos a ter uma vida mais ética. Esse é o sentido, né? E isto tudo leva ao objetivo maior do caminho espiritual, enquanto atuação na vida, que é o altruísmo. Isso tudo não é feito para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa glória como pessoas. Isso é feito para que resulte em melhorias da nossa atuação no mundo, para que pensemos mais no todo e menos, ou até, dependendo do nível que se encontra esse ser, né, que está evoluindo, não se pensar mais em si próprio, e sim no todo, dependendo do nível. Isso não pode ser forçado. No caminho espiritual, há alguma coisa que chamamos de acordar, despertar, né? O acordar, o Buda significa o desperto, o acordado, aquele que não dorme, não está mais dormindo em relação à realidade. Ele acordou de Maya, da ilusão da vida, da vida manifestada, e despertou para a vida real, para a vida superior, a vida espiritual. Mas antes desse momento, há um outro acordar para esse próprio caminho. Acordar de que há uma necessidade de nos desenvolvermos, né? Parece que a natureza nos impele a isso, algo dentro de nós nos impele a esse despertar maior. E o jeito é despertar aos pouquinhos, né? Para as coisas menores, enquanto não é possível despertarmos para a plenitude. E então, digamos que um primeiro acordar, um primeiro despertar acontece quando nós percebemos que há um caminho à nossa frente, que há uma jornada a ser seguida. Talvez esse seja o primeiro despertar. Nas etapas iniciais da evolução, nós vamos batendo cabeça, sem muito rumo, né? E isso acaba gerando sofrimento para nós e para os outros. Para os familiares, para as pessoas com quem nos relacionamos, né, no trabalho, em casa, na família, em qualquer outro local, acabamos gerando sofrimento porque erramos, porque batemos cabeça mesmo. E então há um momento em que talvez, depois de tanto sofrer, né, o chamado divino descontentamento, não me lembro de quem é essa expressão, mas eu acho ela fantástica. O divino descontentamento é uma hora que tudo que nós fazemos, tudo que nós sabemos já não satisfaz, já não traz felicidade. Já percebemos que a felicidade não está nas coisas mundanas, digamos assim, né? Mas que há alguma outra coisa. Então ocorre talvez esse chamado para o caminho. E essa figura, eu utilizo muito essa figura da alquimia, lá do século, se não me engano, século XVI ou XVII, né? A capa de um livro de alquimia chamado Mux Liber, o livro mudo da alquimia, como ele ficou mais conhecido, e que aqui nós temos uma representação pictórica, né, desse momento em que há o acordar, em que há esse despertar para uma jornada.
Temos ali, tem muita coisa nessa figura, não dá para entrar em todos os detalhes dela e creio que eu nem sei todos eles, não percebi todos eles ainda, apesar de eu olhar essa figura de vez em quando há vários anos. Mas então nós temos ali alguém dormindo, aí embaixo, né, tem alguém dormindo aqui, né, não sei se está claro para vocês, cadê? Aqui, né, tem um homem dormindo aí, e lá embaixo, lá no alto, um mundo escuro, esse escuro aqui, esse escuro não é escuro de treva, é escuro de oculto, de imperceptível para nós. Não sabemos o que está ali dentro. E embaixo o mundo que nós vemos, o mundo claro para nós, né, na vida diária. Né. E uma escada, a escada de Jacó, eu acho que são 33 degraus que ela tem, e na escada os anjos descendo e tocando trombeta no ouvidinho do dorminhoco. É como se dizendo a ele, olha, acorda, tem uma escada para você subir. Tem um mundo que você não conhece ainda. É para você galgar os degraus da escada e chegar lá. Então essa figura é bastante simbólica desse momento do despertar para a jornada espiritual. Acordar, despertar, também é o mesmo talvez que olhar para o alto. Aqui, outra figura que eu tenho usado bastante em palestras, é uma foto que eu fiz em Sintra, Portugal, na Quinta da Regaleira, um local fantástico, não dá para entrar e falar mais sobre ele agora, mas aqui, a Quinta da Regaleira é um ambiente maçônico, bastante maçônico. Dizem que ali tem uma loja maçônica ao ar livre. É um negócio, é muito bonito, riquíssimo em objetos, em símbolos, em coisas assim. E lá dentro tem essa capela linda, por dentro essa capela é muito bonita, simples também, mas muito bonita, uma capela cristã normal. Não tão normal quando entramos, mas deixa para outra hora. E do lado esquerdo da porta de entrada, nós temos São Jerônimo olhando para baixo. Do lado direito, nós temos Teresa d'Ávila olhando para cima. O caminho que conduz à verdade, que conduz ao bem, por que não à libertação, é tido como o caminho da direita, o caminho da matéria, o caminho do egoísmo, o caminho que não conduz para a libertação, que nos prende nas redes, nas teias da ilusão, é tido como um caminho da esquerda, principalmente se esse caminho for um caminho deliberadamente voltado para o mal. As palavras bem e mal não são as melhores, mas é mais rápido. E então esse senhor que está à esquerda, ele era o guia, né? Foi uma visita guiada. Se alguém algum dia for lá, eu recomendo a visita guiada para a gente poder compreender pelo menos parte do que tem nesse local, na Quinta da Regaleira. Ele dizia, né? O São Jerônimo é o intelecto. Ele está olhando para baixo, ele está tentando entender o mundo com o seu pensamento concreto, que eu estou usando palavras minhas, com o seu pensamento que divide, que pega as particularidades para tentar entender por partes, porque não consegue compreender o todo. Teresa d'Ávila, segundo o guia, esse guia aí, é o caminho místico, o caminho direto para Deus, o caminho direto para o alto, por isso ela olha para o alto. Eu achei isso fantástico, né? Que são ideias com quais a gente já vem lidando há alguns anos, né? Eu achei fantástico achar isso dessa forma tão bonita, né? Nesse local. Então, esse caminho para o alto. Aqui, tá. Vamos passar essa aqui primeiro. Aqui uma imagem, né, tirada do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, de K. Taimni, uma representação gráfica também dos princípios, né, dos veículos ou corpos do ser humano, né, um corpo físico, o corpo de energia, prana, o duplo etérico, manas inferior, o nosso veículo do pensamento concreto, e desse pensamento que divide, que faz para entender por partes, que faz conta no final do mês, o corpo astral ou kama, né, o corpo das emoções. Essas divisões, elas são Blavatsky apresenta uma outra, mas tudo isso é didático, não eu creio que facilitando para entender está valendo, se não mentir é válido, né? Então eu utilizo essa que eu acho mais simples. E embaixo, que seria
o eu superior, a alma humana, né, também aí com seus princípios, né, uma mana superior à mente dos arquétipos, Budi, o veículo da intuição, do amor, sabedoria, aquele que nos dá a luz da verdade, né, e Atma, o veículo da vontade espiritual, da vontade irresistível. Quando nós olhamos, quando nós nos preocupamos mais, e isso é normal, isso não é ruim, isso é necessário para a própria evolução. Quando nós nos preocupamos mais com o quadrado marrom, com o eu superior, com o eu inferior, nós estamos olhando para baixo, né? Igual São Jerônimo, estamos olhando para o mundo material. Quando nós ouvimos a trombeta do anjo, lá da figura anterior, e olhamos para cima, abrimos os olhos e olhamos para o alto, nós estamos dando atenção ao nosso lado espiritual, às necessidades da alma, às necessidades evolutivas da alma, né, superiores, e não ao eu superior. Então vamos voltar aqui agora. Isso cria um conflito, né, entre essas duas necessidades básicas que nós temos, que por sua vez são reflexos ou emanações, digamos assim, de duas polaridades principais, primordiais, essenciais, principais não, primordiais ou essenciais, que estão na base da constituição de todo o universo e de cada individualidade que existe no universo. Então, essas polaridades primordiais ou essenciais, que estão na base de todo o universo manifestado, e que podemos chamar por uma polaridade espiritual, uma polaridade de consciência, né? A raiz do espírito, também é usada essa expressão, o espírito. Vamos colocar espírito por um lado e do outro lado a matéria, né? Tudo isso vai se refletir em tudo. Tudo vai ter o seu oposto complementar. Frio e quente, noite e dia, branco e preto, masculino e feminino, yin e yang, tudo tem a sua contraparte, né? Vibratória, né? Na mesma faixa, não sei se na mesma faixa, mas opostas e complementares. Só percebemos uma porque existe a outra. Sabemos o que é dia porque tem noite. Só sabemos o que é salgado porque existe o doce. Então, essas coisas opostas, elas são diferenciadas e nos ajudam a perceber o mundo e fazem com que o mundo seja como é, essa diversidade. As proporções diferentes de sal e açúcar em uma comida vai dar o sabor a ela. A proporção diferente de matéria e de espírito que já manifestou no meu corpo, por exemplo, na minha personalidade, no meu eu inferior, vai dizer que tipo de pessoa sou eu, com o que eu estou preocupado, o que eu estou buscando na minha vida. E desse conflito entre essas polaridades, entre espírito e matéria, entre corpo e alma, eu diria que existe esse ruído, gera um ruído, gera um atrito, né? Isso aqui é simbólico, claro, né? Há um atrito, né, nesse conflito, que nós estamos o tempo todo, talvez, buscando o equilíbrio entre essas duas tendências nossas para a matéria e para o espírito, estamos pelo menos buscando o equilíbrio, mas isso é difícil, né? Isso é uma luta interna, é um conflito, né? Da mesma forma que na hora que o dia chega, a noite vai aos poucos se afastando e vice-versa, para que isso aconteça em nós há uma dificuldade, há um ruído interno em nós. A mente começa a buscar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós não gostaríamos de buscar, né? E é difícil isso, e a isso eu chamo aqui de ruído, né? Bom, isso aqui já foi falado, né? Então o ruído, né, proveniente do conflito para que o triângulo superior se manifeste através do quadrado, do quaternário inferior. Então, de certa forma, a jornada, ou de certa forma não, eu acho que na verdade, né, a jornada espiritual e do meditante, do meditador, eu vi essa palavra em 2 ou 3 sites diferentes. Hoje meditante, eu sempre usava meditador, né, em sites de budismo que falam muito de meditação, passei a usar meditante aqui também. Então, a jornada espiritual, ela vai ser... há uma frase famosa, né, nos estudos espirituais, né, que diz que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então os processos se repetem em níveis diferentes. E essa jornada, por assim dizer jornada, ela é a mesma, ela é semelhante, né, tanto no caminho espiritual individual,
quanto no processo de meditação, que é uma coisa que se encaixa ali no caminho espiritual, pelo menos no início é um detalhe, né, que aos poucos vai ocupando a vida e se tornando mais natural. Nesse livro, que eu acho que até que está esgotado, Do Recinto Externo ao Santuário Interno, de Annie Besant, não ficou boa a imagem aí, fui eu que fiz. Nesse livro, ela diz o seguinte: a marcha, o nosso trilhar nessa jornada, né, a marcha se nos afigura muito lenta, porque eles não veem seu ponto de chegada e sua meta. Quer dizer, quem está no início ainda, que não percebeu ainda as possibilidades dessa jornada, desse caminho. Essas pessoas, então, não veem seu ponto de chegada, a sua meta, e não percebem em que direção estão viajando. Observando alguns caminhantes, vemos que estão sempre se desviando para os lados, atraídos para cá e para lá, sem qualquer propósito em seu caminhar. Não andam diretamente para frente, sempre atentos ao que fazem, mas perambulam como crianças correndo atrás de uma flor ali, tentando apanhar borboletas acolá. Assim, temos a impressão de que todo o seu tempo é desperdiçado e apenas um pequeno avanço chega a ser conquistado quando o dia de marcha termina. Nós podemos pensar no dia de marcha como uma vida, como um dia mesmo, mas como uma vida realmente. Podemos pensar que, às vezes, quando nós ficamos o tempo todo caçando borboletas e flores, né, cheirando flores, e tomara que seja só isso, né? Podemos fazer coisas ainda menos proveitosas para o desenvolvimento real, mas enquanto estamos fazendo apenas essas coisas, nós talvez caminhemos pouco, porque são distrações. Nos dão prazer, nos dão alegria, são belas, no caso das borboletas e das flores, mas pouco dizem em termos de avanço evolutivo real. E aqui essa figura que nós vamos utilizar daqui para frente. Vamos tentar compreender esse caminho daqui para frente um pouco mais. É uma figura tradicional do budismo tibetano, se não me engano até. Aqui ela está com todas as características do budismo tibetano. Essa versão eu creio que é bem mais recente. A primeira vez que eu vi essa imagem em uma palestra aqui, há mais de 20 anos, essa figura em preto e branco, né, com características bastante diferentes, mas com esses elementos todos aí. Aqui nós temos uma descrição desses elementos. Né? Vamos dar uma olhadinha nela aí rápida, né? E agora vai haver uma descrição. O que tem nessa figura? Imagem didática dos passos do caminho do meditante em Shamatha. Elementos da imagem. O monge que segura um laço com 2 S, né, é o indivíduo. A chama representa o esforço. O elefante representa a mente e, quando preto, é a letargia que aos poucos vai se purificando. O macaco é a distração da mente, que pula de galho em galho. Acho que Blavatsky foi que disse que a mente é a louca da casa. Ela não para quieta, a gente não consegue deixá-la no cômodo, ela está o tempo todo indo de um lado para o outro. Né? Então ela é também esse macaco que pula de galho em galho. O coelho, que assim como o macaco, é abandonado no meio do caminho, mais avante. O coelho, que assim como o macaco é abandonado no meio do caminho mais avante, é o torpor da meditação. O arco-íris é a compreensão de Shunyata, o vazio. E o voo é a liberdade completa da mente quando despida de qualquer ilusão. Vamos voltar lá na figura? Então está tudo aí. O monge, o laço está ali na mão direita dele. Daqui a pouco acho que vem uma telinha com a descrição do que é laço. O laço com 2 S é uma corda que serve para amarrar os demônios e ligar o indivíduo à vida e a vida ao indivíduo, se não me engano. Acho que daqui a pouco vai aparecer melhor. Né? Então esse laço ele seria circular, uma corda circular ou em forma de 8, que serve para amarrar os demônios
e para ligar o indivíduo à vida ao indivíduo. Alguma coisa, daqui a pouco acho que vai aparecer a definição conforme ele leu para mim e eu acho que digitei aqui. Então, o monge segurando o laço, o elefante, que é a mente, né? O macaco, que é a distração, segurando o entusiasmo. É ele quem... o entusiasmo está nas distrações. Né? Vejam que interessante. Né? O coelho, que ele coloca como... é o torpor da meditação. As primeiras tentativas de meditação, e por muito tempo, trazem torpor, trazem sono, né? Trazem ajuda, o sono atrapalha a meditação, o torpor atrapalha, né? Deve haver um relaxamento, deve haver uma condição física de repouso, mas sem torpor. A mente não pode estar, a mente tem que estar sob controle, mas sem torpor. Um estado já semelhante ao próprio despertar, né? Mas ainda num grau muito pequeno. Então são esses os elementos que nós temos aí. Em frente. Bom, shamatha. Em geral, esse tipo de meditação é usado para desenvolver o que é conhecido como concentração unidirecionada. Shamatha. Né? Então, uma concentração unidirecionada, ou seja, sem distrações. Né? Um pré-requisito para qualquer insight duradouro. O objetivo é concentrar-se sobre um objeto, a respiração, a natureza da própria mente, um conceito, uma imagem visualizada, sem interrupção. Concentração. Então, nas etapas iniciais, vale utilizar um objeto, ou, por exemplo, a respiração, pensar na respiração na ponta do nariz, né, aqui no nariz, né, perceber a diferença de temperatura, o próprio fluxo respiratório, o arfar do peito durante a respiração, podem ser objetos, entre aspas, né, que nos ajudem a termos uma única direção no processo meditativo. Da mesma forma que o caminho espiritual também exige unidirecionalidade, que é uma palavra usada por Blavatsky até, né? Unidirecionalidade. Todos os esforços conduzindo para um ponto, para um objetivo. Aí vamos começar a falar um pouquinho da figura, né? Atravessar a ponte. Né? Aí eu fiz essa divisão da figura. Vejam que o monge abandonou ali, não sei se é uma residência, se é um mosteiro, né? Mas ele abandonou ali uma construção e, como diríamos lá em Minas, pulou o corguinho. Né? Pular o corguinho é perigoso. Né? Quando alguém fala, você está pulando o corguinho, cuidado se o camarada estiver armado, né? A coisa não está boa. Né? Então, pular o corguinho é perigoso. O monge pulou o corguinho, atravessou a ponte. A família dele provavelmente ficou. Os amigos dele ficaram. Ele passou a buscar outra coisa. Ele já não quer mais as distrações. Né? Mas isso é pular o corguinho porque a vida começa a ficar mais complicada. Né? Começa a ficar mais difícil. Né? Há um caminho, né? Já há um objetivo, mas as pedras vão aparecer um pouco mais. Né? E o que ele tem de companhia? Né? Ele está ali com o laço, né? Com a corda que prende os demônios, né? E à frente dele está o elefante, que simboliza a mente, e o macaco, que simboliza as inquietações, e o fogo, que significa o entusiasmo. Ele está correndo atrás de tudo. Né? Ele está dependendo de tudo isso está fora dele. Né? Ele está buscando o fogo, buscando o controle da mente, está buscando se livrar das inquietações e está buscando entrar de posse desse entusiasmo, né? Utilizar esse entusiasmo no seu caminho, seja da meditação ou seja na sua própria jornada espiritual. Observem as cores, né, do macaco e do elefante, que essas cores são importantes. Vejam que o elefante tem um branquinho somente no alto da cabeça, o resto dele é escuro. Né? Vejam a posição da tromba do elefante e vamos observando como essas coisas vão se portar daqui para frente. Então, uma ponte, né, pessoas em cima da ponte, o monte segura o laço, está aí, Vajra laço, uma corda que prende os demônios e liga as pessoas à vida e para a vida. Né? Foi assim que o irmão Oswaldo me disse, né, sobre a definição de laço, senão ia ficar sem definição se ele não achasse. Atravessar a ponte, renúncia, mudar o modo de vida. É quando começamos a abrir mão de coisas que nos são caras, coisas que estamos habituados a fazer, os nossos conteúdos mentais, os nossos hábitos, talvez até as afeições. E é quando geralmente percebemos que pessoas se afastam de nós.
Da mesma forma que nós abrimos mão de algumas coisas e algumas pessoas abrem mão de nós também. Coisas abrem mão de nós no sentido de que elas deixam de interessar, né, e a gente vira para o outro lado e elas ficam, né? Então, há uma abertura, há uma separação consensual e dos dois lados, né? Não é o elefante, é o elefante. O elefante ou mente e o macaco, distrações, estão na frente do monge ou buscador que está correndo atrás deles. O fogo, o entusiasmo, está correndo as distrações. Eu sou ótimo nisso, em preparar aqui para não esquecer e depois falar antes de mostrar a tela, tá? Então aí, novamente, né, para a gente ver essas coisas todas, né? O monge está correndo atrás ali, tentando amarrar os demônios, tentando prender os demônios. Tanto para meditar como para trilhar o caminho da espiritualidade é necessário atravessar a ponte, é necessário pular o corguinho, é necessário correr algum risco, abrir mão da segurança, deixar os corrimões, correr o risco de cair da escada, na escada, né? Ou da escada mesmo, né? É necessário isso, né? que tenhamos um pouco de coragem, né? É necessário um pulo no abismo, entrar no escuro, tudo isso é necessário para que essas possibilidades venham a começar a se tornar mais claras para nós. Uma citação do Evangelho, se alguém vem a mim e não aborrece, com possíveis erros de tradução, direcionamentos de tradução, né, eu peguei na internet rapidamente, mas a ideia é essa: se alguém vem a mim e não aborrece ou odeia seu pai, sua mãe e mulher, os filhos e irmão e irmã, e ainda sua vida, não pode ser meu discípulo. Então, se não houver renúncia, se não houver o esquecer o conforto pessoal, né, em vários sentidos ou em todos os sentidos, dependendo da disposição, né, não se começa esse caminho de verdade, esse caminho de uma forma deliberada, assumindo esse caminho, né? Então, em frente um pouco mais, né, um trecho da jornada, né? Observe aqui que já começa a mudar alguma coisa. O monge ainda está lá correndo atrás, né, com o laço na mão, tentando aprisionar os demônios, mas o macaco já deixou o fogo para trás. O entusiasmo já não está tão voltado para as distrações, né? Já começa a haver entusiasmo com o próprio caminho, né? O elefante já tem mais branco, a mente já está mais purificada. O branco é a purificação. O elefante já está mais branco. A tromba dele continua alta, né? Mas está ali. Então, os elementos componentes da figura mudam de posição e de cor. Deixa eu ver. De posição, até agora só o fogo que mudou de posição, né? Observar a posição e a cor da cabeça do elefante, o fogo e o entusiasmo foi deixado na beira do caminho pelo macaco, né? Pelas distrações. Ué? Mais um pedaço do caminho, né? Olha só, mais branco no elefante, o coelho começou a ficar branco, o torpor começou a desaparecer, o torpor da meditação, as distrações também começam a ficar brancas, o macaco começa a ficar branco, e o elefante, pelo menos, mas eu acho que o macaco também, estão olhando para trás. A mente já começa a ficar mais presa ao buscador, ao meditante. Ele já está olhando para o monge. Começa a haver um resultado no processo de busca, no processo de meditação. Então, olha lá, gente. Os elementos componentes da figura, observar a posição e a cor da cabeça do elefante, o fogo, o entusiasmo foi deixado na beira do caminho pelo macaco, pelas distrações. Quando o monge passa pelo fogo ou entusiasmo, esse desaparece do trajeto. O fogo do entusiasmo voltou para seu lugar, que é no próprio monge. O entusiasmo não é fora, o entusiasmo é interno. E isso me fez lembrar uma outra citação que eu uso muito, né? uma outra ideia que eu falo muito em minhas palestras, em reuniões da loja, né? Que é essa questão da água mercurial, né? Talvez quase todos saibam que eu tenho um interesse especial pela alquimia, embora estude muito menos que eu gostaria de estudar alquimia, né? E um dia, lendo um livro de alquimia, não era nem um texto tradicional, um livro mais moderno, né, eu achei essa expressão água mercurial. E lá dizia que o alquimista no laboratório,
no seu laboratório, fazendo as operações alquímicas, né, manipulando a matéria-prima dele, tinha um momento em que tinha um subproduto, acho que ele até usava essa expressão, subproduto, que era a água mercurial. Que naquele momento a água mercurial não era necessária, mas que ela deveria ser reservada porque mais tarde ela viria a ser necessária. Ela seria necessária no decorrer do processo. E fiquei curioso com a tal da água mercurial, mas o texto não explicava. Alguns anos depois, 2, 3 anos depois, lendo um outro livro, achei lá, Água Mercurial é Entusiasmo. E eu achei fantástico porque água, ela é ligada ao elemento, o elemento água é ligado às emoções. Há um jogo simbólico em que a água é ligada às emoções, né? E isso não é difícil da gente até perceber um pouco porque, da mesma forma que as emoções são muito fluidas, né? Nós nos afundamos nas emoções, nós nos perdemos nas emoções, se não tivermos um controle dela. A água também, nós nos afundamos, afogamos, né? Uma terra firme, quando tem muita água, ela deixa de ser firme. Nós podemos, areia movediça, as pessoas caem e morrem, né? Então a água traz instabilidade, se não for controlada. A emoção traz instabilidade se não for controlada. O fogo, o mercúrio, na alquimia, nós temos o enxofre, que significa o elemento fixo, que é terra, que é o elemento terra, que é a coisa sólida, a coisa mais material. O sal, que liga esse elemento enxofre a mercúrio, né? O mercúrio seria um elemento superior, né? Nesse simbolismo alquímico. Então, o que eu vi aqui? É que a água mercurial seria a emoção tocada por um elemento superior a ela, no caso, Mercúrio. E o que é o entusiasmo? Isso seria o verdadeiro entusiasmo, a emoção purificada, a emoção em condições de receber esse fluxo de algo superior, espiritual talvez. E espírito, nesse mesmo jogo de símbolos, o espírito é fogo, é o fogo que aparece ali. Então, a água mercurial é o entusiasmo, e essa água mercurial, esse entusiasmo que nós sentimos, por exemplo, quando vimos pelas primeiras vezes a Sociedade Teosófica, quando nos apaixonamos, quando nós viermos a nos desinteressar pela teosofia, pela Sociedade Teosófica, para seguir esse exemplo, né? Ou quando a paixão acaba, talvez seja interessante lembrar daquele entusiasmo. O que foi que me entusiasmou nos primeiros contatos com aquilo, com aquela pessoa? E retomar aquele processo de entusiasmo, né? Então, o fogo do entusiasmo teria esse papel importantíssimo. Mais um pedaço do caminho, né? Olhem que agora o elefante está atrás do monge, né? Aí no braço superior do caminho, né? O elefante e o macaco estão atrás do monge. O monge ainda se preocupa com eles, ainda está olhando para trás, né? Com medo de perdê-los, talvez, né? A cor branca aumentou. Eu decepei o coelho ali, mas ele também está com mais cor branca nele, né? Tanto o torpor está desaparecendo, quanto a mente já está mais purificada. Ela agora começa a seguir o buscador, a seguir o monge, e não mais o monge a correr atrás dela. Ele já não tá com o laço, com aquela corda, né? Não é laço de cowboy, eu já falei sobre isso, né? Ele não está mais com aquele laço, né? Aquela corda que prende os demônios e liga o indivíduo à vida, né? Ele já não está mais bramindo aquele laço, né? Porque já não é necessário, já houve um controle bastante razoável da mente e das distrações que são simbolizadas pelo macaco e do próprio torpor. Mas ele ainda se preocupa um pouco, ainda olha para trás. A tromba do macaco já está mais baixa, a mente já não é tão voluntariosa quanto ela era. Então há uma mudança, né? Na segunda parte desse braço do caminho, a tromba do macaco já está bem baixa, né? E o monge já nem olha para trás. Desculpe, a cauda do macaco está baixa. Desculpe, a tromba do elefante está bem baixa, né? E o monge já não olha para trás. A mente já está seguindo, né? Não sei se essa frase é de alguém, né? Mas há uma frase que diz que
A mente sem controle, ela é um péssimo patrão. E a mente sob controle é um ótimo servo. Aqui ela começa a se tornar um servo. E perigo na curva. Observem aqui. Por isso que eu falei que pular o corguinho sempre é perigoso, né? O corguinho foi pulado aqui, né? Para quem chegou depois, né? Quando o monge passa a ponte e as outras pessoas ficam, o monge foi em busca de algo mais perigoso, ele pulou o corguinho, né? Bom, então o perigo na curva, olha aqui. Nesse ponto da curva, a estrada desmoronou um pouquinho, a barreira caiu, né? Então tem que tomar cuidado, tem que desviar desses buracos onde nós podemos cair, né, no nosso percurso. Ok? Então, repetindo, né, a mente foi purificada, o elefante ficou branco, né? Agora é no próximo, já na próxima, né? No próximo braço, né? Está ali o elefante com restinho, ainda a mente com restinho de impurezas, né? Mas depois a mente é totalmente purificada, tudo calmo. O macaco sumiu. As distrações sumiram, porque a mente agora ela é unidirecionada pelo meditador, né? A busca espiritual é unidirecionada, já não há preocupação com as flores e as borboletas da beira da estrada, né? Já há uma busca objetiva. Ok? E no limite, no final desse caminho, que digamos é um caminho físico, embora não seja só físico, é mental, é emocional também, tem alguém que já fez o caminho, que está lá meditando, né, com a mente pacífica, né, do seu lado, dormindo ali tranquila, calminha, né, sob controle, a mente sob controle, e esse indivíduo talvez, eu acho que não é o Buda ainda, né, mas esse indivíduo ali pacífico, né, com a sua mente pacífica do seu lado, né, uma etapa do caminho foi vencida, né, essa etapa mundana, essa etapa das pedras, né, das dificuldades, talvez ela tenha sido vencida. Depois disso, a mente foi purificada, o elefante ficou branco, né? E depois vem um caminho que já não é físico, né? Então, ali, o monge já cavalga, não sei se alguém cavalga elefante, ou se só se cavalga cavalos, né? Mas o monge já está sobre o elefante, a mente totalmente sob controle. E aí há esse se soltar do físico, há esse se soltar das preocupações mundanas, das coisas mundanas, né? E vejam que há uma ida e uma volta. Esse monge vai e volta, né? O vazio, a entrada do nirvana e o retorno para auxiliar a libertação dos demais seres, né? Simbolizado por isso aí, né? Entra lá, vê como é e volta, né? E esse ganho é um ganho, né, do qual não há mais perda. Acho que é isso mesmo, né? E lá, depois, né, então, flutuando no espaço mesmo, né, e sem roupas, a mente foi incorporada e está despida das ilusões, está despida das suas dificuldades, das limitações. O ser está despido de todas as amarras materiais, né? Ele está, e lá em cima, assim, aí eu acho que é o Buda, né, no cantinho lá. Essa era a figura, né? Uma figura muito, muito, muito bonita, né? Provavelmente eu não falei metade do que poderia ser dito a respeito dela, não do que eu sei, do que eu captei, né? Mas provavelmente eu não falei metade. E me arrisquei bastante, né, falando com palavras minhas e com percepções pessoais. Não fiz muita busca, não achei nenhum estudo sobre ela, né? Nenhum sábio falando sobre essa figura, embora ela seja uma figura tradicional. Talvez exista, e se alguém souber, eu até gostaria de ver, né? Então, a consciência pura, despida das vestes materiais, corpo físico, emoções e mentes. Isso simbolizado lá pelo monge sem roupas voando, né? Flutuando. Nesse livro, A Ciência da Meditação, de Rohit Mehta, da editora Teosófica, né, ele diz o seguinte: meditação não tem resistência nem indulgência com relação a qualquer forma de pensamento. Quer dizer, toda forma de pensamento é necessária. A resistência não leva a um bom resultado. Nem pensar, nem parar de pensar.
Esse é o paradoxo com o qual somos confrontados à medida que nos aprofundamos na compreensão da meditação. O que é esse estado de não pensar nem interromper o pensamento? Não resistir nem induzir, não excluir nem identificar? No antigo e profundo livro, intitulado Vijnana Bhairava, existe uma instrução dada ao estudante de meditação que diz: mantente atento entre as duas respirações. Aquela fração de segundo, que você não está inspirando nem expirando. Foi lá e voltou. Aquele momento que talvez corresponda, numa escala micro, o que na escala macro nós talvez tenhamos visto ali na figura, que é aquela entrada e volta, no mundo superior, aquela entrada e volta no vazio. Talvez no nosso cotidiano, e mais ainda na meditação, quando nós podemos parar para observar isso, essa fração de segundo entre o inspirar e o expirar, talvez seja isso. Nós vamos lá dentro de alguma forma, e voltamos. Ter a consciência desse momento. Esse pode ser um bom ponto de observação para o nosso processo meditativo. Nos fixarmos nesse ponto da respiração, em que não estamos respirando nem deixamos de respirar. Mantente atento entre as duas respirações. Mais adiante pede ao estudante para compreender o estado aonde o sono ainda não chegou, mas o estado de vigília já desapareceu. Esse talvez algumas pessoas, talvez todos vocês, já tenham tido experiências disso, Às vezes você vai, não chega aí, também fração de segundo, talvez, Na hora que volta tem alguma coisa na cabeça. Não gosto muito de falar dessas coisas, mas esses dias eu voltei com um poema inteiro de um momento desses. Eu levantei e fui escrever, porque estava pronto na minha cabeça o poema. E foi nisso, eu fui ao banheiro, voltei, deitei, fui lá para o computador, escrevi e dormi de novo. Em 15 minutos eu escrevi um poema todo. Um soneto com métrica e rima, para ser mais exibido ainda. Então, são momentos que a gente deve agradecer por eles, ter a humildade de recebê-los, e agradecer por eles, que são momentos muito bons, de muito prazer, de muita alegria. Então, é possível ter essas experiências, mesmo sem que desse tipo de coisa aqui. Eu não pensei que isso iria acontecer, eu não busquei que isso acontecesse, aconteceu por algum motivo. Mas foi exatamente assim, peguei no sono e voltei com a coisa na cabeça. A mente do homem não consegue compreender o estado de não estar dormindo nem desperto. E esse é um estado do caminho espiritual, estado em que nós ainda começamos a perceber as coisas, mas ainda não acordamos para elas. Não estamos acordados para elas. Começamos a compreender a grandeza da jornada espiritual, a grandeza da própria vida, mas ainda não despertamos para ela a ponto de nos ligarmos a ela. É difícil lidar com isso, que nós estamos... O que somos? Homens, seres humanos, Matéria e espírito tentando se conjugarem. Obviamente que esse estado refere-se a um intervalo. Isso aqui ainda é uma citação de Rohit Mehta, do livro Ciência da Meditação. Obviamente que esse estado refere-se a um intervalo entre duas respirações, um intervalo entre dois pensamentos ou entre duas experiências. A mente do homem não conhece um tal intervalo, pois sempre lança uma tela de continuidade. Nós estamos sempre na linearidade. Esses momentos são momentos ou de ir para o alto ou de aprofundamento da consciência, as duas expressões servem. A mente do homem não conhece um tal intervalo, pois sempre lança uma tela de continuidade sobre tudo o que acontece. Confere continuidade a quadros que, de outro modo, estariam estáticos através do seu próprio mecanismo de projeção. É esse projetor que oculta o intervalo. E fica a pergunta, o que é o projetor? Acho que é a própria mente, talvez. E assim, o que vemos é somente a continuidade. Mas o fenômeno da vida é descontinuidade em meio à continuidade. Aquele intervalo é uma descontinuidade entre o fluxo de respirar e inspirar. Aquele momento é um intervalo entre o sono e a vigília. Então são intervalos, não é tudo tão contínuo. Se virmos apenas o movimento incessante da manifestação e jamais compreendermos a serenidade do não manifesto,
então o movimento da manifestação estará despojado de todo o significado. Se virmos apenas o movimento incessante da manifestação, a nossa vida diária, né, o dia a dia, né, e jamais compreendermos a serenidade do não manifesto, e como a gente pode tentar compreender essa serenidade? Talvez pela meditação, talvez tendo estados meditativos, estado de desligamento da matéria, né? Então, se nós não compreendermos isso, o movimento da manifestação estará despojado de todo o significado. Qual é o significado do movimento da manifestação? Talvez seja compreender a própria manifestação, para assim percebermos o que não é o que está além dela, o não manifesto. O papel do silêncio. Nós podemos dizer que nós temos, na meditação e na própria jornada espiritual, é necessário um silêncio físico, que as necessidades físicas fiquem mais calmas, que elas mudem de cor, que elas se tornem brancas, purificadas, né? Que o físico seja instrumento, seja servo e não patrão. Que não corramos atrás somente das necessidades físicas. Temos que manter um corpo? Temos. Temos necessidades? Temos. Reais e outras nem tanto, né? Temos que aprender a lidar com elas, né? Não é descartar. Talvez em algum momento da jornada espiritual muitas necessidades possam ser controladas, podem ser até descartadas, quem sabe, porque já ensinaram tudo que tinham para ensinar, né? Mas enquanto não ensinaram, vai haver uma repressão de energia, uma repressão de sei lá de quê, né? Energia, vamos colocar assim. Isso vai ser reprimido e em algum momento vai explodir. Então, esse caminho tem que ser um caminho consciente e gradual. Não se sobe a montanha num só pulo, né? É por passos, né? E a mesma coisa para a emoção, né? Temos necessidades afetivas, temos necessidades, né, emocionais, de nos sentirmos felizes, né, mesmo que não atinjamos a plenitude. Isso tem que ser também buscado, tem que ser compreendido, tem que ser satisfeito enquanto o grito delas for muito alto. Não dá para fugir disso. E mentais, né? Nós queremos conhecimento, né? Queremos até ser vaidosos pelo que sabemos, né? Queremos subir aqui e fazer uma palestra, talvez, né? Pode ter vaidade? Pode, claro que pode. Vai ter? Vai ter, né? Mas que pelo menos se faça uma coisa bem feita, né? Uma coisa boa, né? Tomara que eu esteja fazendo alguma coisa razoável, pelo menos aqui para vocês, né? Mas essas necessidades, elas são necessárias mesmo, né? Necessidade que é necessária, né? Você tem que passar por isso, tem que ter essa experiência. E aqui eu criei já finalizando, né? O Giovanni, será que volta já? Aqui eu criei, eu gosto muito de criar os meus próprios símbolos, né, as minhas próprias coisas, né? Eu peguei essa imagem aí, né? Tem muita coisa aí, tem ET, tem demôniozinho, tem sei lá o que, laçarotes, né? Tem de tudo aí, e distorci, né? Distorci isso aí. Aqui, para mim, são os ruídos, aqueles ruídos que eu disse lá, né? Do atrito entre o espírito e a matéria, né? Dessa nossa tentativa de ligarmos as duas coisas e o ruído que isso gera, né? A nossa cabeça distorce, a mente distorce as coisas, né? Então nós devemos buscar o silêncio entre esses ruídos, né? E esse silêncio começa a acontecer na forma da purificação, da brancura, né? Dos traços brancos que eu coloquei aí, né? Ele começa assim, né? Talvez não venha inicialmente a espaços regulares dessa forma, né? E nem em tamanhos regulares, né? Mas pelo menos talvez quando nós meditamos conseguimos um pouquinho, alguma regularidade, né? Coloquei a mão lá em cima de novo, né? Tá. Aos poucos isso começa a aumentar, os intervalos de ruído começam a diminuir, né? O silêncio vai aumentando, né? Até que se chega ao silêncio total, né? E aqui uma frase que eu não cheguei a checar se é de Rumi, né? Mas uma irmã nossa da Sociedade Teosófica postou aí nas redes sociais uns dias atrás essa frase. O Oswaldo não está aí para confirmar se é Rumi, mas a frase eu achei muito bonita, né? O silêncio é a linguagem do divino, todo o resto é má tradução, né? Achei uma frase fantástica, né? Tudo o resto que sai do silêncio é ruído, né? É tradução mal feita do divino.